Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Convido que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Lucas, capítulo de número 24, para uma reflexão nesta noite mais do que especial. Este momento que a igreja celebra a ressurreição de Jesus. Um dia para festejar. Um dia para comemorar. Um dia para estarmos felizes. Porque nesse dia se comemora uma vitória. A vida venceu a morte. A luz venceu as trevas. Então nós estamos aqui para comemorar. Comemorar a ressurreição de Jesus. Desde manhã nós estamos aqui cultuando ao Senhor, neste tema, nesse texto que fala de uma notícia que ecoou na sexta-feira. Uma notícia triste. Uma notícia que desencantou muita gente. Uma notícia que roubou os noticiários de Jerusalém. A notícia era: Jesus morreu. O grande Jesus, o homem das multiplicações, o homem dos milagres, o homem das palavras de sabedoria, o homem das multidões, morreu. Foi sepultado. A tarde daquela sexta-feira se encerra com esta notícia. Os comentários, eu imagino os comentários nas ruas empoeiradas de Jerusalém. Eu imagino o comentário dos religiosos, dos soldados romanos, dos judeus. Eu imagino que aquela tarde de sexta-feira foi realmente tenebrosa. A Bíblia diz que o sol escureceu, houve terremoto, houve um rebuliço, houve muitos movimentos, muitas questões, muitos medos, muitas angústias, muitas frustrações. Se encerra-se aquela tarde, inicia-se uma noite também de silêncio. Um sábado onde os judeus não costumavam fazer atividades, também um sábado apático. Você consegue visualizar um sábado apático, de luto? A terra estava de luto. Nada funcionou. Tudo estava sem respostas. Sabe aquele momento na nossa vida que a gente fica sem resposta? Você já ficou sem resposta alguma vez? Olha para mim, por favor. Você já ficou sem resposta? Você já teve um momento que você não sabe o que fazer? Como vai ser? Eu imagino que aquele sábado, hoje a gente diz que foi sábado de aleluia, mas naquele sábado não foi de nenhum aleluia. Foi um sábado de angústia. E aquele sábado, eu creio que demorou para passar. Quem está comigo no sábado de aleluia? Eu imagino que a noite daquele sábado também foi uma noite terrível. Uma noite de medo. Uma noite escura. Uma noite de angústias. Havia muitas expectativas para o romper do novo dia. Mas todos que ouviram falar que Jesus ia ressuscitar, tinham esquecido. Sabe aquele momento que você está tão angustiado, que você esquece das promessas? Que você esquece que depois de uma noite de lágrimas, vem uma manhã de alegria. Mas quando você está na noite de lágrimas, você não percebe que as horas já estão passando e que o amanhecer está chegando. Só que me chama a atenção que algumas mulheres, e a gente vai ler sobre isso agora,
Algumas mulheres, apesar do sábado ser um sábado de tristeza, elas prepararam os perfumes. Só que o que elas prepararam não foi uns perfumes para presentear alguém vivo. Elas levaram perfume para colocar no corpo de alguém que tinha morrido, de alguém muito especial. E elas acordam naquela madrugada de domingo. E a gente vai ler aí. Coloca aí, por gentileza. Vocês ainda estão no sábado, né? Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga assim: esse silêncio aí, essa cara de tristeza, é um sinal de um sábado terrível. Mas diga assim: mas já, o raiar do domingo vai começar a brilhar na sua vida. O raiar do terceiro dia, o raiar da promessa. Porque quando ele estava na Galileia, ele disse para os seus discípulos: eu serei preso, entregue nas mãos dos malfeitores, serei crucificado, serei morto, serei sepultado. Mas ele diz assim: mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Oh glória! Vamos lá, versículo 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando naquele sepulcro que parecia uma caverna, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Oh glória! Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou estando ainda na Galileia. O que é que ele falou estando na Galileia? Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Aleluia! E quando os anjos falaram disso, elas lembraram das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, que diziam estas coisas aos apóstolos. O que é que elas diziam aos apóstolos? Ele ressuscitou. Elas diziam aos apóstolos uma nova notícia. Qual era a notícia que estava prevalecendo até então? Vamos lá, gente. Ele tinha morrido, mas agora na manhã de domingo, elas já estavam anunciando uma nova notícia: ele ressuscitou. E essas palavras, essas novas notícias que elas traziam, parecia para eles como um desvario, como um delírio, como uma loucura. E eles não creram. Olhem para mim, a gente tem uma dificuldade para crer em coisa boa. Se fosse notícia ruim, eles acreditavam. Diz aí para quem está do seu lado: você está liberto em nome de Jesus. Você vai crer em coisa boa. Tem notícias boas para a tua vida hoje. Tem notícia de domingo chegando, bem quentinha do céu para a tua vida. As notícias de sexta-feira que estavam te abalando, elas não terão mais poder para te dominar, porque as notícias de domingo já começaram a ser ecoadas. Ele vive, ele ressuscitou, ele está vivo. Essas são as notícias de domingo. Glória!
Mas as notícias de domingo parecia como um desvario, sabe? Alguém falando um absurdo, alguém falando de algo que a gente desconsidera, ignora. Foi o que os apóstolos fizeram. Versículo 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Versículo 13. E eis que no mesmo dia, qual dia? Iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, cerca de 60 estádios, ou seja, 11 quilômetros em média, cujo nome era Emaús. E aqueles dois homens, aqueles dois discípulos iam falando do que tinha acontecido, de tudo que havia sucedido, dos últimos acontecimentos. Versículo 15. E aconteceu que quando eles iam falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Olha que coisa tremenda. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. Pai, fala conosco. Abre os nossos olhos nesta noite, para que a gente entenda a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma pergunta a vocês. Qual foi a última notícia que você recebeu e te paralisou? Qual foi os últimos acontecimentos que aconteceram na tua vida que te pararam, que te fizeram perder a fé? Nós vemos aqui uma história que se inicia no versículo 13, de dois discípulos que saíram de Jerusalém na manhã de domingo, frustrados e decepcionados, com as suas expectativas frustradas, porque tudo que eles mais queriam e sonhavam e acreditavam, parece ter sido posto um ponto final. A morte de Jesus, a notícia de sexta-feira, abala a estrutura destes homens a ponto deles desistirem, deles retrocederem, deles voltarem atrás, deles abandonarem o convívio, o contato com os demais discípulos e apóstolos, porque eles estavam emocionalmente abalados pelas notícias de sexta-feira. Apesar deles já terem ouvido notícias boas na manhã de domingo, eles preferiram, eles alimentaram o coração deles das más notícias, das frustrações. E eu pergunto a esta igreja, qual foi a última notícia que você recebeu? Não deixe que a última notícia que você recebeu defina a sua vida hoje. E tem gente que, pela última notícia que ele recebeu, talvez um laudo, foi a última notícia que você recebeu, um exame, um diagnóstico, e fez você desistir de tudo e ignorar a notícia atual. A notícia de sexta-feira era uma notícia real, mas a notícia de domingo de manhã era uma notícia atual. Eu vou repetir, a notícia de sexta-feira era uma notícia real, mas a notícia de domingo era uma notícia atual. Espera aí que eu vou dizer a terceira vez para aumentar o glória aí. A notícia de sexta-feira era uma notícia real, é fato, mas a notícia de domingo era uma notícia atual. Pode aplaudir a ele. Por qual notícia você vai se mover? Pela notícia real? Ou pela notícia que está vindo lá do céu agora? A notícia atual?
Você crê que nesse instante que nós estamos aqui, às 19h14 do dia 31 de março de 2024, tem uma notícia atual para a tua vida? Não importa a notícia real que você ouviu esta semana, esses dias, hoje Deus tem uma notícia atual para a tua vida. A notícia atual para a tua vida é que Ele vive, que Ele está presente, que Ele reina e que Ele venceu a morte. Essa é a notícia atual. E apesar da notícia atual ser ecoada nas ruas de Jerusalém, estes homens retrocedem. Versículo 13, coloca aí novamente. Estes homens voltam atrás. Estes homens desanimam. Estes homens se enchem de negatividade. Porque os acontecimentos de sexta dominaram o coração e a mente, a esperança deles. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Emaús aqui significa o lugar onde você retrocede, o lugar da desistência. Emaús aqui representa aquilo que te paralisa e faz você voltar do propósito que você tinha avançado. Emaús fala de passado. Esses homens estavam voltando ao passado. Emaús fala de lugar onde não se deve estar quem está vivendo o propósito. Quem está vivendo o propósito precisa estar em Jerusalém, lugar das esperanças, lugar da promessa, lugar dos milagres, lugar dos sinais, lugar das manifestações de Deus. Emaús é um canto de desistência. É um canto de quem escuta notícia ruim e se alimenta de notícia ruim. É quem experimentou acontecimentos ruins na vida e se alimenta de acontecimentos ruins. Qual foi os últimos acontecimentos que aconteceram na tua vida, que paralisou a tua vida? Você sabia que tem gente que ouviu uma notícia na sua vida e essa notícia foi o suficiente para tirar todas as expectativas de respostas de Deus? Estes homens voltam. Versículo 14, parece que eu estou vendo ali. Eu consigo, gente. Eu entro na cena. Bora entrar na cena, bora? Bora viajar para Emaús? Com esses 2 desanimados? Olha aí o que esses caras estão fazendo. E iam falando entre si de coisa ruim. De tudo que havia sucedido. Sabe aquele momento que a gente se reúne para lamentar? Tem pessoas que só se reúnem para falar de tragédias, de dores, de frustrações, de decepções, do que alguém fez de ruim, do que alguém falou, de alguém que te prejudicou. Tem pessoas que só se reúnem para lamentar. Esses homens estavam caminhando e eu imagino que cada passo era um passo de desânimo. Tem gente que está caminhando para se fortalecer, tem gente que está caminhando para se entregar. Eles começaram a caminhar e conversar sobre o que havia sucedido. Versículo 15. E aconteceu que eles indo, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, perguntas que nenhum tinha resposta. Gente, tem algumas pessoas que você não tem que perguntar nada para elas, porque elas não têm resposta para te dar. Se alguém perguntar, por que eu estou vivendo isso? Você vai perguntar isso para quem você está perguntando isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo isso? Um aqui respondia para o outro uma palavra de desânimo muito maior do que a do outro. Imagina, o que é que um aqui tinha de resposta para o outro? Nada. Mas eles estavam perguntando um ao outro, discutindo, falando, lamentando, murmurando, questionando, dizendo por que a gente acreditou nessa promessa falida. Por que a gente abandonou a nossa vida, a nossa estrutura, os nossos sonhos, os nossos projetos? Olhem para mim, esses homens, vamos dizer que esses homens passaram 3 anos e abandonaram a vida deles, a profissão, o trabalho. Sabe aquelas coisas, naqueles momentos da nossa vida, que a gente lamenta do que perdeu, das oportunidades perdidas.
Tem gente que fica se lamentando das oportunidades perdidas, das pessoas que você perdeu, dos lugares que você não pode mais voltar, dos ambientes que você não pode mais entrar, frequentar. Tem gente que lamenta sobre isso. Estes homens estão lamentando sobre frustração. Eles tinham uma expectativa, e quando Jesus é sepultado, a expectativa deles morre. É sepultada também. E não ressuscita no domingo. Porque a gente pode até ter uma sexta-feira ruim. A gente pode até ter um sábado tenebroso. Mas nós temos que ter a certeza que no terceiro dia a história começa a ser reescrita de uma forma diferente. Eu quero hoje profetizar que você pode até ter vivido uma sexta terrível e um sábado tenebroso, mas você já está em domingo. Hoje é domingo. Oh, aplauso feio, meu irmão. Se for para Jesus, melhor aí. Diz aí para quem está do teu lado: hoje não é sexta e nem sábado da tristeza. Hoje é o domingo da alegria, é o domingo da esperança, é o domingo da promessa. Quem pode crer? É o domingo da resposta, é o domingo que o túmulo ficou vazio, é o domingo que a pedra foi removida, é o domingo da vida. Meu Deus! Namashona Hamas. Glória! Aleluia! Que dia é hoje? Oh, tristeza, meu Deus do céu. Que dia é hoje? Domingo é o dia que tudo começa. Você pensa que começa na segunda, é? Começa no domingo. Hoje é o primeiro dia da semana. Oh, glória! É o 31 do mês, mas para nós já é o primeiro. Diz aí para quem está do celular: já começou abril. Oh, glória, foi fraco. Diga assim: março já passou para mim. Já começou abril. É no dia de boas notícias. Dias de notícias espetaculares, extraordinárias vão começar a chegar. Aleluia. Eu ministrei aqui hoje de manhã e eu profetizei que boas notícias, que novas notícias começariam a chegar. E assim que eu terminei o culto, uma irmã veio correndo com o celular na mão para me mostrar, dizendo: pastor, antes do senhor terminar de pregar, a notícia já chegou, a porta já se abriu, Deus já começou a mover as coisas, porque nós precisamos receber a palavra. Glória! E aconteceu que, indo eles falando entre si, falando coisa boa, coisa ruim, e fazendo perguntas um para o outro, sabe o que acontece? O mesmo Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. Quando a gente está bem desanimado, fique certo de uma coisa: Jesus vai chegar junto. Oh, glória! Ele vai chegar e vai começar a querer entender a conversa. Que conversa é essa? Amém? A gente usa um termo aqui no Ceará, né? Quando a gente discorda de algo, a gente diz o quê, hein? Que conversa é essa? Glória. Amém? Dá para dar uma olhadinha para quem está liso aí do teu lado, atribulado? Diz assim: que conversa é essa, rapaz? Que não vai dar certo. Que conversa é essa que a porta está fechada? Que conversa é essa que vai acabar o que Deus começou a fazer na tua vida? Fique certo de uma coisa: que aquele que começou a boa obra é poderoso para concluir ela. Que conversa é essa que a história vai ficar no meio do caminho? Que conversa é essa? Versículo 16. Parece que Jesus entra aqui numa linguagem cearense, ó. Os olhos destes homens que estão caminhando, estão fazendo perguntas um ao outro, os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Sabe aquela fase da nossa vida que a gente só vê o pior? Os nossos olhos estão fechados para
a nova notícia, os nossos olhos estão fechados para os novos acontecimentos, porque Jesus começa a caminhar com eles, mas eles não percebem e não reconhecem, porque os olhos deles estavam como que fechados. É tão difícil a gente conversar com alguém que está com os olhos fechados. Quem conhece essa expressão, fulano está com os olhos fechados? É uma pessoa que não percebe, que não vê, que está todo mundo enxergando, mas ele não enxerga. Que está todo mundo já desfrutando da boa notícia, mas a pessoa ainda está na notícia de sexto, os olhos estão fechados. E hoje eu vou profetizar que tem muita gente aqui que vai abrir os olhos. Você pode profetizar para quem está do seu lado? Diga assim: você vai enxergar tanta coisa boa que está chegando, tantos novos acontecimentos. Vai profetizando aí. Diga assim: Deus vai abrir os teus olhos para as novas notícias. Vai, profetiza, meu irmão. Vai dar uma alegrada em quem está do teu lado aí, uma animada nele. Diga assim: abre esses teus olhos, abençoado. Para de enxergar essa crise, este problema. Para de lamentar pelas frustrações da vida. Ei, o que passou, passou. Uma nova história Deus tem para todos nós. Eu creio nisso. Olhos fechados nos impedem de ver o agir de Deus. Versículo 17. E ele lhes diz, olha, Jesus chega na conversa, acompanha eles, começa a andar com eles para Emaús, e Jesus faz uma pergunta, ó: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E outra pergunta que Jesus faz assim para ele, ó: e por que estáis tristes? Primeiro Jesus pergunta: que conversa é essa aí? Que balela é essa aí de vocês? E outra pergunta que ele fala: por que vocês estão tristes? Conversando besteira, ficando triste. E ele chega e pergunta: o que vocês estão conversando? Por que estão tristes? A resposta: 18. E respondendo um se calou, mas outro respondeu, cujo nome era Cleopas, disse assim para Jesus: tu és o único peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que têm sucedido nestes dias? Tu é o único que ignoras. Nesta versão aqui da King James, a pergunta é a seguinte, deixa eu ler o versículo 18. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Eu vou ler de novo para vocês tentar entender o que é que ele está perguntando a Jesus. Ó: tu és o único que está em Jerusalém e ignoras os últimos acontecimentos? Quando ele estava dizendo tu ignora, ou seja, tu não está valorizando, tu não entendeu, tu não sabe o que está acontecendo. Você sabe que Jesus estava literalmente ignorando os últimos acontecimentos, sabe por quê? Porque ele não estava mais na sexta-feira. Ele já estava com um novo acontecimento da manhã de domingo. Ele já estava, já tinha ressuscitado, já estava em um corpo ressurreto, glorioso, cheio do poder de Deus. Por isso ele estava ignorando. Amém? Diz aí para quem está do seu lado, em nome de Jesus, ignore os últimos acontecimentos da tua vida. Meu Deus do céu, se você estivesse recebendo, por favor, em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, diga assim: faça como Jesus, ignore estes últimos acontecimentos, essa história fracassada, essas notícias ruins, ignore. E ele disse, ó: tu é o único que não sabe o que está acontecendo, que não está dando valor ao que está acontecendo. Versículo de número 19, eu gosto quando Jesus entra na conversa.
E Jesus pergunta a eles, quais foram esses acontecimentos? Amém? Se eu fui pobre, eu não lembro. Amém? Diz aí, Senhor, se eu perdi alguma coisa, nem lembro mais. Vai dizendo aí. Diga assim, se alguém já tentou me parar, eu não lembro, eu estou de pé. Se alguém já tentou me derrubar, não conseguiu, eu estou vivo. Vai dando glória aí. Eu não sei nem o que vocês estão falando. Pode aplaudir. Quem está entendendo? Quando Jesus sabia o que era, mas ele estava dizendo assim, mas não estou nem sabendo não. Quais? E eles foram dizer a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras. Foi. Palavras diante de Deus e do povo. Olha o que eles disseram. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram ele à condenação de morte e o crucificaram. E nós, frustrados, esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas, agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Ou seja, aconteceram coisas há 3 dias atrás. E eles ainda estavam nelas. Tem pessoas aqui que tem coisas que aconteceu há anos na sua vida. E essas coisas que um dia aconteceu na tua vida lá atrás, ainda conseguem te paralisar hoje. Tem pessoas que há anos as coisas aconteceram na vida delas, e isso foi o suficiente para tirar dela toda a expectativa do cuidado de Deus. Eles disseram assim, essas coisas nos aconteceram há 3 dias. Versículo seguinte, olha o que eles dizem, é verdade? Tem uma verdade aí? Estão falando para Jesus, Jesus está falando com eles ali, e eles disseram assim, é verdade que também algumas mulheres nos maravilharam nesta manhã, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Olha a notícia, eles sabiam da boa notícia, sabiam da nova notícia, mas ainda estavam apegados na velha notícia. Eles sabiam que algumas mulheres tinham dado uma nova notícia começou a ser ecoada na madrugada de domingo, mas eles as ignoraram. Olhe para mim, da mesma forma que Jesus ignorou as notícias de sexta, eles ignoraram a de domingo. Quem está entendendo? Eles disseram, é verdade que nós fomos acordados com as mulheres, dizendo que ele ressuscitou. Versículo 23. E quando chegaram lá, acharam o corpo, voltaram, disseram que tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. Vocês estão entendendo aí? Já tinha a notícia que ele vive, sim ou não? O sim foi desse jeito aí, ó. Mais ou menos assim, do jeito que vocês falaram aí. Tinha uma notícia que ele vive, sim ou não? Foi fraca ainda. A notícia de sexta ainda é tão forte. Então, começou uma notícia por aí que ele vive. Começou a se espalhar por aí que ele vive. Ô glória. Quem pode dar um glória aí misturado com aplauso? Começou a se espalhar uma notícia que ele vive. Ô glória, essa notícia que ele vive é tão poderosa que ainda está hoje aqui sendo ecoada. Ele vive, por causa que ele vive, por isso que nós estamos aqui, é porque a notícia chegou até nós, mudou a nossa trajetória. Quem foi alcançado pela notícia de domingo aí, ele vive. Glória! Versículo 24. E eles testificam da notícia dizendo assim, também alguns que estavam conosco foram lá no sepulcro, acharam ser como as mulheres haviam dito, mas não viram.
Agora Jesus começa a bater neles, ó. Vamos lá. 25. E Jesus disse assim: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Ó, como vocês demoram para acreditar. Jesus estava dizendo assim: ó, como vocês às vezes precisam ficar com os cabelos brancos para crer no que eu já falei sobre vocês. Oh, como vocês demoram para tomar posse da palavra. Oh, como vocês retardam as bênçãos. Oh, como vocês ficam no passado tanto tempo, enquanto vocês já deveriam estar vivendo o meu tempo na vida de vocês. Oh, como vocês são tardos. Tem uma outra versão aqui, que eu gosto muito desta versão. 25, olha aí o versículo 25. Ele diz assim: então Jesus o admoestou dizendo: ó, tolos de entendimento e lentos de coração. Sabe o que é que nós somos muitas das vezes? Tolos de entendimento e lentos de coração. Já deveríamos estar em um nível alto. Já deveríamos estar comendo alimento sólido, mas ainda estamos vivendo no leite. Já deveríamos estar desfrutando do poder, da graça, da unção, da influência do reino, mas ainda estamos engateando. E o Senhor hoje quer que você se acorde, que você se desperte, que você se posicione. Amém? Que você seja um crente ousado, intrépido, atrevido no bom sentido. Que você seja cheio do Espírito Santo. Que você abra a sua boca. Ei, para de esperar o tempo já chegou. É hoje o tempo de se proclamar o Evangelho, de se viver o propósito de Deus. Tolos, lentos para crer nas promessas, lentos para crer nas palavras proféticas. Vocês estão ouvindo? Lentos para se posicionarem no reino espiritual, lentos para entenderem o chamado. Tem pessoas que Deus já chamou elas faz tempo, ó, João, faz tempo. O bichinho aqui, o João, aprendeu isso aqui, ó. Faz tempo que vocês não me levam para a igreja. Era o pai dele e o vô sem vir para o culto. E o bichinho, ó, faz tempo que vocês não me levam para a igreja. Né, João? Aí diga para quem está do seu lado, diga assim, ó, faz tempo que tu já deveria ter saído dessa fase. Diga de novo aí para ele ficar com raiva de ti, vai. Diga assim, ó, faz tempo que tu já deveria ser cheio do Espírito Santo. Faz tempo que tu já deveria ter dons, falar em outras línguas, e tu está aí nessa vida raquítica, atrasada, paralisada, voltando para Emaús. Tem gente aqui que já está se aposentando e não fez nada no reino. Está ficando sem força. Os anos estão passando, as oportunidades passando. E você esperando o quê? Fala e o Senhor te usa. Abre a boca e Ele te capacita. Se posiciona e Ele te dará instrução e capacidade para vencer a batalha. Tem gente aqui, meu irmão, eu não sei o que é que você está esperando. Pastor, é porque Deus não falou, meu irmão. Se tudo que está aqui não é Deus falando. Jesus disse assim, os profetas já falaram. Está escrito. Vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Versículo 26.
Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, Jesus dá uma aula, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia aonde iam, e ele fez com que iam para mais longe. Jesus está caminhando com eles, chega em Emaús, e Jesus faz de conta que vai mais para longe, para ver qual é a reação deles. Eles estão tão impactados com a palavra, com a presença daquele homem que eles não sabiam quem era, que eles insistiram para que ele não fosse embora. Aí foi a mudança na vida deles. E eles constrangeram Jesus para ficar. Amém? Quem está gostando da companhia de Jesus aí? Pois diga: Senhor, não vai embora não, fica aqui. Senhor, passa essa noite comigo, eu preciso dormir essa noite contigo aqui do meu lado, Senhor. E quando você acordar de manhã, diga assim: Senhor, eu preciso de Ti para ir trabalhar, Senhor. Esses homens não deixaram Jesus ir mais adiante, eles constrangeram, porque a presença é agradável. Jesus estava falando a palavra para eles, discorrendo toda a Bíblia. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E Jesus entrou para ficar com eles. Amém? Aí vão fazer o que naquele momento? Comer. Senta na mesa, vamos lá, o versículo seguinte. E aconteceu que, estando eles à mesa, aí foi a hora do milagre. Jesus tomou o pão. Quando Jesus pega o pão, quem está me vendo e me ouvindo aí, diz amém? Que ele parte o pão, eles se lembram. Eles lembram do jeito. Eles lembram da forma. Eles lembram como ele fazia. Quando eles lembram, os olhos se abrem. Jesus está no corpo glorioso e some daquele lugar. E olha o que eles dizem aí. Versículo 31. E abrindo-lhes então os olhos, conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro. Olha a conversa como mudou. Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Sabe o que é que arde o coração de um homem? É quando a Escritura é aberta e falada. Quando a palavra é falada, os corações ardem. Eu creio que nesta noite corações estão ardendo. Corações que não estavam mais queimando, não estavam mais ardendo, começaram a arder hoje. Quando a palavra é falada, quando o Espírito começa a trabalhar no caminho, o Senhor já foi tratando com eles. O coração deles ardia pelo poder da palavra sendo falada. Versículo 33. E na mesma hora, eu acredito que por volta das 17 para as 18 horas, na mesma hora, eles levantaram-se. E o que aconteceu com eles? Vamos lá, gente, o que é que aconteceu com eles? Porque quando a palavra é falada, quando o Espírito Santo abre os olhos, a gente não permanece mais onde nós estamos. A gente volta para o propósito, a gente volta para o centro da vontade de Deus. Fique de pé nesta noite, em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor. É tempo de voltar para Jerusalém. Glória! E eles voltaram. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. E olha aí, os quais diziam, o que é que eles disseram? Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Pode aplaudir. Quando os olhos daqueles homens foram abertos, sabe o que eles fizeram? Se levantaram daquela mesa e voltaram. Porque quando a palavra é falada, o coração arde, os olhos se abrem, a gente volta.